nesse último fim de semana foi comemorado em todo o mundo o Dia da Terra. A data tem a finalidade de criar uma consciência comum aos problemas da contaminação, conservação da biodiversidade e outras preocupações ambientais para proteger o planeta. E para falar sobre esse assunto, sobre os rumos da preservação baseados na nossa legislação ambiental, está aqui conosco o advogado especialista em direito ambiental, Rodrigo Justus. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente viu aí na reportagem, né, que a água é um recurso hídrico cada vez mais escasso, né, e indispensável para a vida humana. No Dia da Terra, comemorado aí no sábado, neste fim de semana, e ele já tem 47 anos, né, a gente tem mais o que comemorar ou mais o que refletir? Esse dia, inclusive, ele é fruto de protestos relacionados à reflexão, ou seja, a humanidade precisa, e desde lá vem trazendo a consciência de que os recursos são finitos, a questão da poluição. Naquela época, 1970, Estados Unidos não tinha nenhuma agência de proteção ambiental, as indústrias jogavam os resíduos metais pesados diretamente no curso d'água, o ar era poluído. Hoje é possível tomar água, pegar um copo, tomar água num rio no meio de uma cidade americana, porque está tudo despoluído. Então, aquilo teve um objetivo, criação do Dia da Terra, um dia de reflexão de que os recursos naturais são finitos, a natureza precisa ser conservada o máximo possível e haver uma compatibilização entre as necessidades humanas e essa conservação, porque nós dependemos desses recursos naturais. Bom, como eu disse, aí a água é um recurso que cada vez mais preocupa a humanidade, né? Ela se torna cada vez mais escassa. Aqui no Brasil, locais onde historicamente não encontrava problema de racionamento, hoje a gente já está enfrentando racionamento de água, né? O que houve, então, diante da lei ambiental, da lei que rege isso? Faltou fiscalização? Por que os recursos hídricos estão ficando cada vez mais raros? Os recursos hídricos, hoje a grande discussão é a questão da água potável, né? Porque, inclusive, se nós pegarmos em recursos hídricos, o mar é mais de 3/4 de toda a superfície, mas é uma água salgada, né? Então, a escassez de água, ela tem várias origens. Primeiro, o crescimento populacional, né? O Brasil, por exemplo, cresceu 4 vezes, aumentou 4 vezes a população aí nos últimos 60 anos, né? Então, você tem um aumento de demanda pela água e os rios continuam os mesmos, né, as fontes, né? Depois, você tem questões relacionadas ao desperdício da água, né? E você tem a questão da falta de planejamento. Veja, a legislação, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433, ela estabelece que é necessário compatibilizar todos os usos, ou seja, o uso para a produção de energia, o uso para consumo humano e animal, o uso para irrigação agrícola. Até vimos agora essa matéria aí do Rio Solimões, justamente o Ministério Público questionando a questão da outorga. A outorga o que é? É o direito de pessoas retirarem água do rio. Se nós deixarmos todo mundo tirar toda a água que quiser, vai secar os rios, porque todo mundo vai irrigar, todo mundo vai fazer um canal no rio e pode então a legislação ela determina que haja um planejamento em que você tenha água disponível para todos esses usos. E de outro lado, essa crise hídrica que nós vivemos, questão climática, né? Sem água, você vê Brasília hoje, acabando a época das chuvas, nós só temos 20% dos reservatórios, 20% do nível do reservatório. Então, nós sabemos que lá pelo mês de agosto, setembro, nós vamos estar numa situação bem difícil, né? Com racionamentos e tudo mais, né? A quem cabe fiscalizar quando se falta investimento e até planejamento público para que esse bem natural aí seja preservado? Por exemplo, de preservação de nascentes, por exemplo. A preservação de nascente ela é uma responsabilidade dos proprietários, né? E também do poder público nas áreas públicas, né? Então, existe uma questão relacionada à fiscalização ambiental e que ela cabe a todos os órgãos ambientais e de fiscalização, Polícia Militar, IBAMA, federais, estaduais e municipais. Existe a questão do planejamento, que é a questão de que não se pode permitir que se construam empreendimentos que vão usar excessivamente a água. E a questão também da conservação de nascentes, aplicação da legislação penal. Porque aquela pessoa que destrói a terra uma nascente, né? Nós vimos aqui, até esses dias passou aqui,
pessoas construindo casa, né, em cima de nascentes, aterrando nascentes para construir casa. Existe uma responsabilidade de reparação, né, e que nem sempre a nascente voltará a ser a mesma depois que ela sofreu um dano ambiental. Então, a fiscalização ela precisa acontecer, mas não adianta nós termos uma fiscalização apenas. Nós temos que evitar o dano e de que as pessoas causem a destruição das nascentes, porque depois ela pode até ser restaurada parcialmente, mas nunca vai ser como era originalmente. Tá ótimo, doutor. A gente continua nosso assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos com o advogado especialista em direito ambiental, Rodrigo Justus, que hoje conversa conosco sobre o Dia da Terra, lembrado no último fim de semana, e sobre os recursos naturais que é preciso preservar no nosso planeta, né, doutor? Isso. De acordo com a legislação brasileira que rege esse tema, o desmatamento contribui muito para a escassez dos recursos hídricos, né? E que pé que está o desmatamento hoje no país? Cresce? O desmatamento ele está considerado hoje a nível residual, né? O Brasil reduziu mais de 90% do desmatamento, até foi reconhecido internacionalmente, e nós temos a maior quantidade de florestas tropicais do mundo, né? Veja, o Brasil tem mais de 60% de toda a vegetação nativa conservada. Se pegar a Europa, não dá 1%, os Estados Unidos dá em torno de 3%. Então, o Brasil, de fato, tem uma quantidade muito grande de florestas, né? E o desmatamento, ele tem efeito, se ele for gerado sobre as nascentes, nas regiões de mananciais, ele pode sim trazer danos. Mas o que se vê hoje é que nós temos um excesso de demanda por uma quantidade finita de água e que está cada vez mais reduzida, não é? O que teria que ser feito, doutor, para resolver isso? Planejamento, educação do cidadão, a questão da reforma dos sistemas de abastecimento, substituir também, quase na maioria das residências, a questão dos equipamentos mais modernos. Veja, um vaso sanitário dos antigos jogava 40, 50 litros de água de uma vez só. Hoje você tem sistemas que usam 5 a 10 litros, né? Então, a modernização e o cidadão também ser consciente, né, de que esse recurso é finito. Embora a pessoa pense, eu vou tomar meu banho de 2 horas porque eu sozinho não sou capaz de acabar com o reservatório da CAESB, mas no fundo, né, se muitas pessoas fizerem isso, nós temos um impacto. E a rede? A rede, nós vemos que o Brasil ele tem um desperdício de mais de 30% de toda a água que é captada, ela é perdida pela própria companhia, redes de distribuição antigas. Então, é preciso melhorar o sistema de abastecimento e controlar o uso da água e o cidadão estar cada vez mais consciente de fazer uso do realmente necessário, né? Embora nós temos regiões que você tem excesso de água e chove todo dia, né? Aquela cidade pequena que tem um rio enorme ali já é uma questão específica, né? Outra questão que levanta muita discussão hoje em dia é o uso de agrotóxicos, né? Cada vez mais aí na mira das pessoas, das entidades de saúde. O uso de agrotóxico, ele é prejudicial ao meio ambiente e também à saúde humana? Ou existem aqueles que são permitidos, que são seguros e só se deve focar nesses que não são permitidos? Todo agrotóxico, em regra, ele é um produto perigoso, certo? Tanto que ele é regulado por lei e necessário ser feito um uso estritamente da mesma forma como nós utilizamos para matar uma barata em casa. Nós temos um produto lá, mas nós não podemos aplicar aquilo, uma garrafa inteira dentro de uma sala com as pessoas ali. O agrotóxico é um produto poluente e perigoso e, portanto, ele deve ser utilizado estritamente dentro das regras técnicas indicadas. Nesse caso, a danosidade do produto ela é mínima. E se for usado de forma equivocada, ele pode, além de contaminar os alimentos, ele pode contaminar o próprio produtor que está lá aplicando esse produto se ele não manusear com cuidado. Então, existem produtos que são permitidos, é necessário registrar esses produtos, né? A venda do agrotóxico, ela não é livre, né? Uma pessoa comum não pode chegar lá numa revenda e comprar produto, ele precisa ter uma autorização de um engenheiro para fazer isso, de um agrônomo. Então, o uso dos agrotóxicos, ele, de forma segura, ele depende de uma educação extrema,
capacitação dos produtores, de forma que nós não venhamos a contaminar os nossos mananciais e nós tenhamos um controle e possamos ter uma agricultura que gere alimentos de forma sadia. E a maior parte dos produtores tem essa consciência, embora outros não, né? E daí tem a questão do uso de produtos proibidos, a questão do produtor que não respeita a legislação. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Rodrigo Justus, que é advogado, especialista em direito ambiental, e conversou com a gente a respeito da preservação dos recursos hídricos e também do uso de agrotóxicos aqui no país. Obrigada, doutor, pela participação. Até uma próxima. Até mais.